Meio-Dia Paraná está de volta. Continuamos hoje com a nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado da República pelo Paraná. O convidado de hoje é o candidato Sérgio Moro, do União Brasil, com quem a gente conversa a partir de agora. Obrigado pela presença, candidato. O seu tempo de entrevista começa a contar a partir de agora, serão 20 minutos de conversa. O senhor nasceu em Maringá, se formou em Maringá, projetou-se nacionalmente a partir da sua carreira como magistrado aqui no Paraná. No entanto, só não saiu candidato por São Paulo porque a Justiça Eleitoral não permitiu. E tem dito que teria sido uma exigência aí do partido essa candidatura por São Paulo. A sua obediência ao partido é maior do que o seu compromisso com o Paraná? Soler, primeiro, boa tarde a todos que estão nos assistindo, cumprimentar o telespectador aqui, o eleitor paranaense, cumprimentar aqui a RPC por essa iniciativa. Soler, a gente tem que deixar muito claro, nem sempre a gente consegue fazer ali o que gostaria dentro de uma campanha eleitoral. Eu estava candidato a presidente, o partido no qual eu estava retirou o apoio de última hora e eu me transferi para a União Brasil, que tinha um projeto ali para São Paulo, queria derrotar o PT e o PSB, de Haddad e de Márcio França. Eu acabei tendo que aceitar essa exigência ali no começo, mas houve uma decisão da Justiça Eleitoral de São Paulo pela minha permanência aqui no Paraná. E eu daí decidi não recorrer. Foi a minha decisão e a minha orientação foi: eu não quero recorrer, eu prefiro concorrer aqui pelo estado do Paraná, que foi onde eu nasci. Eu nasci realmente em Maringá, eu morei em Cascavel, resido em Curitiba há 20 anos e acho que o ponto mais importante, o trabalho profissional mais relevante da minha vida, eu fiz aqui no Paraná, que foi a Operação Lava Jato, que, aliás, só foi possível porque a gente teve o apoio da sociedade paranaense do início. Tanto assim que o nosso réu mais famoso cunhou aquela expressão República de Curitiba, que poderia ser muito bem República do Paraná. Então, eu estou muito orgulhoso e muito satisfeito, e foi uma opção minha, porque eu orientei meus advogados a não recorrer da decisão. Se tivesse recorrido, nós teríamos ganhos lá no TSE, mas eu preferi seguir aqui no Paraná porque é a terra onde eu nasci. E vou representar, ser um senador forte e independente, cuidar dos projetos do Brasil, mas representar fortemente os interesses do paranaense lá em Brasília. Mas o Paraná não ficou como uma segunda opção, portanto? De forma nenhuma, porque foi minha opção não apresentar o recurso. Tanto que a questão morreu ali no TRE de São Paulo. Poderia ter recorrido e a jurisprudência era a nosso favor. Agora, havia uma exigência do partido naquele primeiro momento, e eu tive que me transferir para esse partido, foi na última semana da transferência eleitoral, porque o partido anterior, no qual eu estava em campanha, pré-campanha presidencial, me retirou o apoio de última hora. Agora, você pode ter certeza, conheço o Paraná como a palma da minha mão. Meu pai, inclusive, era professor de geografia, viajava com meu pai pelo estado do Paraná, tenho percorrido todas as cidades aqui das pequenas, médias e grandes cidades, e como eu disse, o maior orgulho profissional da minha vida foi feito aqui no Paraná, com o apoio da sociedade paranaense. Até o momento que a Operação Lava Jato, como nós todos sabemos, ganhou o apoio da opinião pública nacional e ela se tornou irrefreável. Durante 4 anos, Soler, o Brasil olhou ao Paraná para saber o que ia acontecer com o país. Eu tenho muito orgulho de ter feito esse trabalho aqui do Paraná. E o que a gente quer é exatamente retomar esse protagonismo do Paraná no Senado Federal. Mas por que, então, naquele primeiro momento, o senhor já não insistiu com o partido para sair candidato pelo Paraná, que é o estado onde o senhor se projetou, como o senhor disse que tem muito amor pelo estado? Por que o senhor não insistiu naquele momento com o partido para que o senhor saísse pelo Paraná? Carolina, acho que a gente tem que colocar muito bem claro aqui. Hoje eu tenho a minha candidatura no Paraná e nós precisamos recuperar não só o protagonismo do Paraná, mas também o protagonismo do Senado, que está apagado. E eu deixei muito claro, foi minha opção final concorrer pelo Paraná, porque a gente não recorreu da decisão de São Paulo. E hoje a gente tem um quadro muito claro aqui no Paraná. A eleição está polarizada, tem a minha candidatura, que é uma candidatura de centro-direita, de combate à corrupção, que defende a Lava Jato, que defende um desenvolvimento econômico não fundado na corrupção ou em uma burocracia estatizante. Do outro lado, a gente tem a candidatura do senador Álvaro Dias, que a gente tem que falar a verdade, se aliou aqui no estado ao PT e ao Partido Socialista Brasileiro. O PSB
está aliado em todo o país com o PT. Esse era o caso, por exemplo, ali de São Paulo. E esse foi um dos motivos pelos quais até, em um primeiro momento, eu aceitei ir para São Paulo para a gente combater esse projeto político de poder fundado na corrupção. Mas agora a batalha está sendo aqui no Paraná. Candidato, o senhor deixou a carreira de juiz para entrar na política. Mas durante sua campanha o senhor tem dito várias vezes que o senhor não é um político. Isso seria uma vergonha de ser político? Não, Ana, de forma nenhuma. Acho que a gente transforma o país e transforma aqui o Paraná através da política. A política é uma das artes mais nobres. Agora, de fato, eu estou entrando na política agora. Eu tive uma carreira de 22 anos como juiz. A gente combateu o crime organizado, a gente combateu a corrupção. Por exemplo, o pessoal fala muito do interrogatório que eu fiz do Lula. Mas eu interroguei também o Fernandinho Beiramar, que tinha base de tráfico de drogas, que passava aqui pelo Paraná. Decretei a prisão dele e da quadrilha dele. Então eu tenho uma carreira pública como juiz que a gente se destacou. Caso Banestado, esses casos. Também a própria Operação Lava Jato, que a gente desmontou o império de corrupção do Lula, da Odebrecht e do PT. Agora, eu estou entrando na política agora e um dos motivos principais é resgatar aquela ideia. A política tem que ser para melhorar a vida das pessoas e não melhorar a vida dos políticos. Cortar privilégios, combater a corrupção. Isso são atitudes essenciais. E o que eu estava vendo quando saí depois do Ministério da Justiça, esse legado da Lava Jato ser desmontado. E eu não aceito isso. Eu sou um lutador. Quero levantar essas bandeiras novamente e levar para Brasília. Candidato, o senhor na sua campanha tem dito, como a Ana diz, que o senhor é juiz. É uma pergunta que muita gente tem se feito ultimamente. O senhor se arrepende ou se arrependeu em algum momento de ter deixado a sua carreira na magistratura para entrar na política? Carol, eu fui por um ideal. Eu vi a oportunidade de ir para o Ministério da Justiça. A gente conseguiu combater o crime organizado. Ninguém foi para cima do PCC, por exemplo, que é a maior organização criminosa do país, como o Ministério da Justiça durante a minha gestão. A gente isolou as lideranças do PCC em presídios federais, coisa que ninguém tinha tido coragem. A gente implementou uma série de políticas públicas relevantes. Vou te dar um exemplo aqui que me dá muito orgulho. O caso daquela menina aqui de Curitiba que foi assassinada, da Raquel Genofre, foi assassinada quando tinha ali 9 anos, isso em 2008, aqui em Curitiba. Aquele caso chocou o Paraná, chocou a sociedade paranaense. Esse crime só foi resolvido 11 anos depois, em 2019, por conta do programa que nós revitalizamos no Ministério da Justiça, que é o Banco Nacional do DNA. Nós conseguimos, naquele ano de 2019, que foi o ano da minha gestão no Ministério da Justiça, a redução de todos os indicadores criminais, com base em políticas públicas competentes. Para você ter uma ideia, Carol, assassinatos caíram 22%, são dados oficiais do IPEA. Menos 10 mil brasileiros foram assassinados em 2019 em comparação com 2018. A gente tem que melhorar muito ainda a segurança pública, mas a gente avançou, colocou o Brasil na direção certa. Agora, tudo isso que a gente realizou me trouxe satisfação. Eu acabei deixando ali o governo porque eu não consegui seguir com uma política para mim que era muito importante, de fortalecer o combate à corrupção. Mas agora eu quero voltar como senador forte e independente em Brasília para retomar essas bandeiras, além de tratar dos outros temas que a gente sabe que são muito importantes para a população, como saúde, educação, geração de emprego e renda, só que você tem que ter pressuposto o quê? Integridade na política. E essa é a nossa bandeira, diferentemente da bandeira do PT, infelizmente, que está aqui aliado ao senador Álvaro Dias no estado do Paraná. Essa é a realidade. Candidato. Aliança entre Partido Socialista Brasileiro e o PT com o senador Álvaro Dias. Aproveitando aí que o senhor citou a sua saída do Ministério da Justiça, né, porque não havia condição de combater a corrupção na visão do senhor, recentemente, agora esta semana, a Polícia Federal divulgou, ou veio à tona, né, a divulgação de uma investigação de possível interferência na investigação da Polícia Federal sobre o caso de corrupção no MEC, né? Antes disso, bem antes disso, o senhor pediu demissão do Ministério da Justiça, alegando justamente que haveria essa interferência na Polícia Federal. O Ministério Público Federal pediu o arquivamento dessa investigação esta semana. O senhor mantém essa afirmação de que houve interferência na Polícia Federal quando o senhor era ministro?
Soler, eu sempre digo a verdade, mas a gente tem que olhar para frente. O que eu tenho defendido como senador? Eu tenho propostas para todas as áreas. Na propostas de combate à corrupção, eu tenho defendido o fim do foro privilegiado, a gente tem que ter a volta da execução em segunda instância, a gente tem que ter uma lei de proteção aos investigadores e a gente tem que ter uma lei de proteção aos denunciantes do bem, aquilo que a gente chama de programas whistleblower, que é um termo lá dos Estados Unidos. A gente tem que dizer o seguinte, olha, não existe nenhuma corrupção comparável àquela que a gente vivenciou durante os períodos do governo do PT. Ali o que nós tínhamos era uma corrupção aliada a um projeto de poder. Nós vimos estarrecidos aqueles casos, gerente da Petrobras devolvendo 100 milhões de dólares. Nós combatemos isso com afinco e com o apoio da sociedade paranaense. Pela primeira vez, acho que na história do Brasil, Soler, nós vimos pessoas poderosas que se achavam acima da lei sendo responsabilizadas. É essa bandeira que a gente quer retomar e a gente tem projetos para todos esses temas. Mas, candidato, o senhor mantém essa afirmação de que houve interferência na Polícia Federal enquanto o senhor era ministro? Eu tenho divergências, com o presidente Bolsonaro, deixar muito claro isso, divergências importantes, mas tenho mais convergências do que essas divergências. De hoje a gente tem que deixar muito claro, o nosso adversário comum é o PT e o Lula. E o meu projeto aqui para o Senado é para ter um senador, sim, que seja forte e independente, para a gente retomar o protagonismo do Senado, para a gente retomar o protagonismo do Paraná, que infelizmente é aí a quarta ou quinta economia do país, comparativamente aos estados. Nós revezamos posições ali com o Rio Grande do Sul, mas a gente não tem a mesma força política lá no Congresso Nacional. Em parte porque existe um certo apagão do nosso Senado nos últimos anos. Então a gente tem esse projeto, que é um projeto forte e independente. Agora, o primeiro desafio, e esse é um compromisso que eu assumo, e nós temos aí 30 dias de desafio, primeiros para ganhar o Senado, e depois para a gente derrotar o PT e o Lula no projeto de poder deles. Candidato, então o senhor se sente à vontade em associar a sua imagem ao longo da campanha ao presidente Bolsonaro, mesmo tendo saído do governo enquanto ministro, afirmando que havia uma interferência da Polícia Federal na Polícia Federal. O senhor, nesse momento, se sente à vontade com essa aproximação durante a campanha? Olha, acho que eu deixei muito claramente aqui, senador tem que ser forte e independente. Vou te colocar um exemplo. No próximo ano, nós temos 2 vagas que vão surgir no Supremo Tribunal Federal. Ministros que vão se aposentar. Quem indica é o presidente da República. Quem aprova ou rejeita é o Senado. Em 131 anos da história republicana, desde a primeira Constituição republicana em 1891, o Senado rejeitou apenas um único nome. Isso foi na época do Floriano Peixoto. Desde então ele foi um carimbador. Então o que a gente precisa é ter, sim, senadores que sejam independentes. E essas escolhas no próximo ano são cruciais, porque tem havido muita reclamação em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal. Nós não sabemos, inclusive, quem vai ser o próximo presidente. Agora, você pode ter certeza, Ana, que eu estando lá, caso eu seja honrado com essa escolha, eu terei uma atuação independente. Sim, trabalhando junto naqueles projetos que importam e melhoram a vida da população, mas tendo a coragem, a ousadia também de dizer não e apontar o que está errado em qualquer governo que se apresente, em qualquer presidente. O que eu tenho colocado em relação ao presidente Bolsonaro, que nosso adversário é comum, é o Lula e o PT e o projeto de poder fundado na corrupção que nós já desmantelamos lá atrás, que a Lava Jato já desmantelou lá atrás, e é importante que isso não volte. Então, nesse momento, durante a campanha, o senhor se sente à vontade de aproximar sua imagem com a do presidente Bolsonaro, mesmo depois de todas as afirmações que o senhor fez ao sair do governo dele de interferência? O senhor se sente à vontade nesse momento? Acho que eu já respondi essa questão. A minha linha é de ser um senador forte e independente. Eu só vou dever a minha eleição, caso eu seja honrado com ela, ao eleitor paranaense e a toda a população paranaense, que uma vez que você é eleito, você passa a representar o Estado, você passa a representar a população. Por isso que eu tenho percorrido o Estado e falado com as pessoas. A gente tem visto aí problemas, reclamações no Paraná sobre questão da saúde, que precisa melhorar, é algo que veio da pandemia, um despertar da importância do sistema público, mas a gente vê grandes carências, por exemplo, ainda um
financiamento da saúde, a gente vê o problema da infraestrutura que precisa melhorar para trazer mais desenvolvimento, a gente vê a apreensão do agro, né? A gente precisa proteger o agro, precisa proteger, garantir a segurança jurídica, a propriedade privada, precisamos ampliar o seguro rural. Os agricultores paranaenses pequenos ou grandes sofreram, né, com a estiagem que teve esse ano e uma falta de cobertura adequada do seguro rural. Então, meus compromissos são, em absoluto, com os paranaenses e com o Brasil. Eu quero ser um senador envolvido nos grandes projetos nacionais, reforma tributária, reforma da justiça, que também a gente precisa fazer, mas eu quero também estar envolvido nas demandas locais. Agora, Carol, vamos deixar claro mais uma vez, existe hoje um risco ao Brasil, que é a volta do PT e do Lula. E o adversário, o meu concorrente principal no Estado, fez uma aliança com o Partido Socialista Brasileiro e com o PT. E já afirmou que vai colaborar com o Lula se ele for eleito. De mim, vocês podem esperar, se isso acontecer, espero que não aconteça, a eleição do Lula, mas quero assumir um compromisso aqui com o eleitor paranaense. De mim, vocês podem esperar oposição, caso seja eleito como presidente, espero que não aconteça, o Lula. Candidato, o senhor, enquanto era ministro, tentou ampliar o número de situações que poderiam ser consideradas como legítima defesa em ações policiais. Na época, isso chegou a ser chamado de licença para matar, mas não avançou no Congresso no pacote anticrime. Se o senhor for eleito senador, o senhor pretende voltar com essa proposta? Não, essa é uma página virada. Havia uma demanda ali do presidente na época, nós colocamos no projeto de lei anticrime e para discussão dentro do Congresso. O Congresso rejeitou. Não era uma proposta em relação à qual eu tinha ali um compromisso absoluto. Agora, ainda assim, nós precisamos fortalecer as polícias, valorizar também as guardas municipais, que recentemente foram afetadas por uma decisão do STJ, que, a meu ver, está errada e a gente, respeitosamente, tem que tentar mudar. Se a gente trabalhar na segurança pública, a gente consegue reduzir o número de crimes, não só assassinatos, mas os roubos que tanto perturbam a população. Tem que fazer isso com inteligência. Como eu já mencionei aqui, o Banco Nacional de Perfis Genéticos. O que a gente tem que fazer? Investir nele, ampliar e colher o perfil genético de toda a população carcerária, porque isso facilita a elucidação dos crimes. Vou te dar um exemplo aqui, Carol. Esse prisão da gangue que aterrorizou Guarapuava, que aconteceu esses dias, como foi divulgado pela imprensa, houve a prisão de vários desses membros recentemente, e um dos instrumentos utilizados para a investigação foi o Banco Nacional de DNA, que a gente revitalizou na minha gestão no Ministério, que estava abandonada. Eu até confirmei isso, falei com o secretário Wagner Mesquita, para confirmar, foi utilizado e foi importante? Ele me afirmou positivamente. Então a gente tem que endurecer a legislação penal, a gente tem que valorizar o policial, porque o crime é inimigo de todos nós. Quem mais sofre com a criminalidade são as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, que acabam sendo vítimas na periferia dos traficantes de drogas e dessas gangues que aterrorizam a cidade. Candidato, estamos nos aproximando já do fim da entrevista. Rapidamente, o senhor falou aí do STF. Como o senhor avalia a atuação e qual a sua proposta para a composição, a chegada de novos ministros da Casa? Bem, primeiro, ano que vem nós temos um desafio, 2 vagas. Precisa ter senadores independentes que tenham coragem de dizer não se as indicações forem ruins. 2, nós podemos discutir sim reformas no STF. Ter um mandato, por exemplo, um tempo fixo para os ministros, sem aplicar ali retroativamente, para não ter mudança ali do regra do jogo. A gente pode discutir como limitar decisões monocráticas, porque às vezes tem trazido aí alguns aborrecimentos, como foi essa recente suspensão, né, do piso nacional dos enfermeiros, que sim, é uma matéria controversa, mas acho que tem que ser resolvida pelo Congresso e não pelo Supremo Tribunal Federal. E eu tenho sido um crítico do Supremo, respeitoso, evidentemente. Tá certo. Candidato, vou lhe interromper para que o senhor faça seu minuto final para as considerações aos paranaenses. Perfeito. Eu quero mais uma vez cumprimentar a RPC pela iniciativa, cumprimentar você que está nos assistindo em casa. Vamos ser realistas. A eleição para o Senado no Paraná está polarizada e nós temos de um lado a minha candidatura, que é uma candidatura de centro-direita, que defende a propriedade privada, que defende também projetos sociais e que defende o combate à corrupção e que é a anti-PT. Do outro lado, nós temos uma candidatura aliada da velha política,
do Álvaro Dias, que está hoje aliado ao Partido Socialista Brasileiro e ao PT. Nós temos aí 30 dias, mais do que isso, 40 dias cruciais para o país nos dias que virão. Primeiro, a questão do Senado é importante. E 2, eu assumo um compromisso com o eleitor paranaense que, em um segundo turno, eu combaterei o projeto de poder do Lula e do PT fundado na corrupção. Obrigado, candidato. Juiz Moro, senador, 444.